Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez, ou para você que já me acompanha, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então quero te convidar a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, em seu formato online, ou verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo, lá no íconezinho distribuição, ou ainda, se preferirem, pode entrar em contato através do Fale Conosco, @revistabemmais.com.br, ou ainda também pelo telefone 35 34 93 10 e solicite sua assinatura. Pessoal, hoje a nossa convidada é a articulista da nossa seção Decoração, que é a Nídia Borelli. Ela é arquiteta com especialização em light design lá na Itália, com diversos projetos realizados em âmbito nacional, membro da Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação e já tendo participado da diretoria da Associação Brasileira de Arquitetos, né? Ela também é premiada pela Abilux na categoria Projeto de Iluminação de Escritórios e Projeto de Indústrias e também ministra curso e palestras. Hoje ela vai nos dar dica de como decorar a casa usando aquele imóvel ou objeto antigo que você tem já. Nós não estamos falando em gastar, hein, gente? É reaproveitar, tá? Porque às vezes está lá e a gente não sabe como utilizar. Então, Nídia, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa. Principalmente hoje que você vai dar dica de como deixar a casa bonita economizando. Prazer é meu, mais uma vez, estar aqui. Estamos juntas, não é assim que dizem os jovens? Nídia, me fala uma coisa. Dentro desse critério aí de decorar a casa com peças que já está lá, quando a pessoa está em dúvida, né, em como decorar a casa, o que ela leva em consideração no momento que for montar a decoração do cômodo? O que ela tem que falar? Bom, olha, hoje a grande tendência de decoração é a pessoa fazer o espaço dentro da sua vivência, dentro da sua personalidade, né? Aquela palavra-chave, tipo casa-cenário, que era casa arrumadinha, bonitinha para a visita ver. É só na foto. Não, isso não existe mais, assim. Tá. Por quê? Porque hoje, já de uns anos para cá, isso mudou para uma nova palavra-chave, vamos dizer assim, que seria a vivência do espaço. Tá. Né? Então, primeiro, a decoração tem que refletir a forma de viver das pessoas que moram, né? E uma grande tendência disso é, por exemplo, as varandas gourmets, os home theaters, que foram aparecendo dentro do espaço da decoração, que se você pegar na década de 80, década de 90, não existia esses espaços, né? Tá. Realmente a pessoa tinha a casa para visita ver, entendeu? Hoje não, hoje é vivenciar o espaço da decoração. Então, assim, a grande sacada é fazer o espaço para a pessoa, né? Receber bem, mas com a cara da pessoa. Entendi. Chega a ser personalizado? Não. Sim, não é esse termo? Sim. Ou é esse termo? É personalizado, customizado. E aí a antiguidade pode contribuir para deixar com essa cara mais pessoal. E qual é, então, a melhor maneira da gente harmonizar essa decoração, né, com o que a gente já tem em casa? Então, primeiro, é importante a pessoa perceber qual é o estilo dela, né? Por exemplo, se você gosta mais de coisas de praia, mais objetos náuticos, então você vai procurar objetos, peças de decoração que combine com esse seu estilo. Não adianta a pessoa gostar de praia e de repente fazer um ambiente super clássico que ela não vai se sentir à vontade naquele ambiente, né? Então, primeiro é encontrar o seu estilo. Essa é o ponto de partida para ela começar a decorar. Tá. E não tem um teste para a gente descobrir qual é o nosso estilo. Uma reflexão mesmo, né? Você começa a perceber o seu estilo de roupa, o seu estilo de viagem. Se você gosta mais do campo, se você gosta mais de praia, você começa a perceber aquilo que você gosta mais, né?
Então, não adianta a pessoa escolher, por exemplo, eu gosto de arte asiática e faz uma casa francesa. Não combina com o estilo dela. Então, primeira coisa, encontrar o seu estilo. Né? Perfeito. Quais características dessa antiguidade devem ser levadas em consideração no momento que for desenvolver a decoração da nossa casa, né? No que diz respeito à cor do cômodo, luz, espaço. Então, você pode dar algum exemplo assim? Pode, por exemplo, você usar um objeto de antiguidade, primeiro você está reaproveitando uma coisa que iria ser jogado fora. E hoje a grande palavra de ordem é a reciclagem. Sim, né? Então, de repente, você pode pegar uma mala e transformá-la numa prateleira, num cachepô de plantas. Então, você pode dar uma reutilização para uma peça que estava lá parada. Né? Segundo, que essa peça de decoração, ela pode contar uma história da tua família também. Então, ela pode estar lá por um valor sentimental. Né? Então, esses dois aspectos é importante você levar em conta, assim, de tentar reaproveitar aquilo que está lá sem usar. Ou tentar encontrar coisas no mercado, em feiras, enfim, que você possa reaproveitar. Tá, deixa eu bisbilhotar, né? Essa coisa de reaproveitar, a gente associa a necessidade de ser criativo. Isso. Só vocês arquitetos são criativos? Não. Nós mortais também somos? Não, todos os mortais. Todo mundo é criativo. Uns desenvolvem mais, outros não, né? Não, todo mundo tem a criatividade, pode enxergar uma peça e fazer uma reutilização da mesma peça. Né? Perfeito. E, na sua opinião, já que você falou de peças que são descartadas, né? Então, na sua opinião, por que você, assim, como que você enxerga, né, ou vê, por que o brasileiro descarta tudo? Só que você não vai responder. Fui perversa, né? Pessoal, a gente vai para o nosso intervalo. No retorno, a gente vai descobrir por que nós, brasileiros, temos o hábito de descartar e não reutilizar, tá? Voltamos já já. Olá, estamos de volta. O nosso bate-papo hoje é com a arquiteta Nídia e nós estamos falando sobre a possibilidade de decorar a casa a partir de móveis, objetos, utensílios encalhados ou entulhados. Você pode usar os dois. Você pode usar os dois, tanto encalhado como entulhado. Né? E aí, no bloco anterior, eu tinha te deixado a pergunta com relação a isso, né? Por que nós, brasileiros, descartamos tudo? Por que a gente não... Tem pessoas que não gostam de reutilizar coisas velhas ou até coisas que foram de outras pessoas, né? E acabam não fazendo um reuso daquilo. Mas eu acho que isso está mudando agora com a sustentabilidade, com a reciclagem. Eu acho que daqui a uns anos a gente já vai ver isso com mais frequência. Mas realmente é um hábito do brasileiro de descartar. Né? Aí culturalmente, não sei por quê. Exatamente. Será que isso é um problema cultural? Vamos colocar falta de informação no sentido de... lendas, né? Ah, não, objeto ou roupa que foram de alguém, traz a energia deste alguém. Tem pessoas que não sabe, gostam. folclore, né? A gente tem duas correntes. Tem pessoas que não gostam realmente de usar coisas que foram de outra pessoa, não compram roupa em brechó e não usam móveis que foram de outras pessoas, mas também tem uma grande parte de pessoas que aproveitam os móveis ou objetos, por exemplo, que foram dos avós, de familiares. Então, aquilo traz uma certa nostalgia, conta uma história. E isso é legal na decoração, você aproveitar coisas que foram da sua história. Mesmo que você não tenha, às vezes você procurar, encontrar
peças, por exemplo, se seu avô foi um escritor, de repente você ter lá no cantinho da sua sala uma máquina de escrever antiga, né? Quer dizer, aquele objeto remeter a uma coisa que era entendeu? Dos seus familiares, da sua história. Isso é bacana, eu acho que isso você personaliza o espaço. Sim. E aí o uso da antiguidade na decoração com esse objetivo. Né? Às vezes você pode não ter, mas algum parente próximo talvez tenha guardado uma peça que não interessa para ele, você pega emprestado, é mais ou menos isso? Isso. Agora, caso eu não tenha essa peça, caso eu não tenha parente, aonde eu poderia buscar peças antigas? Olha, esse mercado é tão forte de antiguidade que várias cidades no mundo inteiro têm feiras de arte e antiguidade. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a mais famosa é ali no vão do MASP. A gente tem na Benedito Calixto, também em Pinheiros. Tem ruas que são especializadas em lojas de antiguidades, como a Cardeal Arco Verde, que tem várias lojas que você encontra peças bacanas de antiguidade. Então, assim, é só dar uma pesquisada na internet, ver onde está acontecendo essas feiras na sua cidade, porque sempre tem isso em todas as cidades do mundo. Na Europa é muito forte essas feiras, elas acontecem com muita frequência em todas as cidades. Entendi. Agora, quando se fala em antiguidade, a gente pode traçar um paralelo aí com uma obra de arte. Sim. Não é? Sim. E eu tendo a oportunidade de comprar um móvel antigo, como que eu faço para descobrir se ele realmente é antigo? Para não comprar gato por lebre. Exatamente, se ele é novo, porém a pintura foi envelhecida, enfim. Como é que eu faço para saber se ele é autêntico? Esse é o grande problema. Você tem que primeiro dar uma pesquisada para saber a data aproximada desse móvel, né? Porque para ser considerado antiguidade, a peça, ou seja móvel, ou seja um objeto de decoração, ela tem que ter no mínimo 100 anos. Isso é uma antiguidade. Agora, a gente não pode... Estou sorrindo porque eu sou nova, então, ainda. Você ainda não caiu na categoria de antiguidade. Não, ainda não. Oscar Niemeyer morreu com quase 100 anos, então ele já era antiguidade. Exato. Agora, sim, a gente não pode confundir com vintage, que é um termo muito usado em várias revistas de decoração, e as pessoas às vezes podem confundir antiguidade com vintage. Então aproveita o espaço e esclareça isso pra gente. Isso. O que é antiguidade e o que é vintage? A antiguidade é uma peça, ela tem que ter no mínimo 100 anos. Então ela é antiga. E aí, para você descobrir e comprar uma peça, você tem que dar uma pesquisada, ver livro, ver internet, e quando você for comprar, você vê se tem as características realmente de uma peça original, ou contar com um profissional que te ajude nesse processo. O vintage, que está muito em moda agora, por isso que a gente escolheu até o tema da antiguidade para escrever na revista, que é o uso de peças novas, quer dizer, é uma peça feita hoje, com características antigas. Então ela é envelhecida para parecer velha, mas na verdade ela não é uma antiguidade, ela é uma peça vintage, né? Que você pode usar também na sua decoração, que é bem mais barato que uma antiguidade. Né? Algumas pessoas não têm, eu quero um móvel do estilo Napoleão, isso é caríssimo, ela vai e faz uma peça vintage, uma peça nova, ela mandou fazer com as características da peça antiga. Entendi. Viu que tem para todos os gostos. Agora você falando, eu pensei aqui, só que eu vou deixar a pergunta no ar para você pensar. Quando se fala em decorar com peças ou móveis antigos, necessariamente a estrutura da casa tem que ser antiga? Então, tá? Pessoal, convido vocês a voltarem no nosso próximo bloco. Toma sua aguinha e volta rapidinho para a gente entender essa questão de posso ter somente peças antigas ou tudo tem que ser antigo. Até mais! Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso bate-papo com a Nídia, que é arquiteta. A gente está falando sobre decoração com móveis e
peças antigas. E eu deixei no ar o seguinte, para eu ter esse tipo de decoração, Nídia, a minha casa também tem que ser antiga ou combina com... Esclareça isso para nós aí. Não, então, esse é o grande problema das pessoas não usarem a antiguidade, talvez por falta de conhecimento, justamente de achar que apenas aquelas decorações clássicas, rebuscadas, cheias de dourados, que você pode usar uma peça de antiguidade, né? Uhum. E na verdade não. Você pode inserir uma peça ou outra, e o bacana da decoração, e quando você usa antiguidade, é isso. Você personaliza o seu espaço com uma peça que ninguém tem. Uhum. Ou seja, da sua família, ou seja, que você encontrou numa viagem, numa feira, ou na sua cidade. Então, você dá uma cara para aquele seu ambiente que ninguém tem. Então, ele não vai ser copy-cole de uma revista, entendeu? Entendi. Você usa até uma revista para te inspirar, mas aí você dá aquele seu toque pessoal, né? Seja mudando... Se você, por exemplo, você perguntou, uma das suas primeiras perguntas, em relação à cor, do espaço, né? Se eu posso usar a antiguidade. Por exemplo, eu posso pegar um espelho, eu posso usar o espelho novo, comprar na loja, que é o que todo mundo faz. Ou, de repente, eu quero dar uma cara mais personalizada no espaço, eu tenho um ambiente ultra contemporâneo, e, de repente, eu coloco lá um espelho que eu achei numa feirinha de antiguidade. Eu dei outra cara para o meu ambiente, entendeu? Entendi. Então, você não precisa ter um ambiente totalmente com antiguidade. Você pode mesclar as duas coisas. Tá. Já que você citou, né, o início do nosso bate-papo, eu me lembrei que também no início eu brinquei contigo que se precisaríamos de um arquiteto, qualquer um de nós poderia ser qualquer criativo. Mortal. Exatamente, né? E aí eu reforço essa pergunta, tá? Embora eu já saiba, telespectador também já sabe da resposta, mas assim, que dica que você dá, então, para aquele leigo que não é o arquiteto, né? O que a gente pode... Veja só, se você for comprar uma peça, se eu desejo comprar uma peça de antiguidade que ela é bem mais cara, eu recomendo sempre ter um profissional junto que vai te orientar você não comprar um gato por lebre. Uhum. Né? Ou você estudar na internet, estudar em livro, pesquisar para estar comprando realmente uma peça original. Né? Agora, assim, para aquele leigo, eu recomendo começar com peças menores, né? Para até ir aprendendo a mexer com a antiguidade. Uhum. Mas qualquer pessoa pode fazer uso de uma peça antiga. Por exemplo, eu tenho um cantinho na minha sala, eu tenho várias máquinas fotográficas antigas, que eram do meu pai. Meu pai gostava de fotografia, eu gosto de fotografia, e eu tenho lá. Está lá no cantinho como decoração. Entendeu? Bem interessante. Eu estou me lembrando que no meu quarto eu tenho duas peças que eram da minha avó. Uma delas, acho que todo brasileiro deve ter, que é aquele ferro, de ferro que era com carvão, coisa e tal. Isso. E tenho também um ferrinho pequenininho que era... antigamente se usava, vai viajar, leva aquilo. Então, ali naquele cantinho fica meio que a antiga, né, o lado antigo da família, que é o ferrinho da vovó. História. Exatamente. E aí até a evolução do ferro, né? Começou com carvão, aí passou por aquele com o fio, que é o pequenininho, e aí preciso colocar um a vapor lá para a gente... chegar no dia de hoje. No dia de hoje, né? Então é bem interessante. Eu acho que a decoração, se a gente se permitir, a gente consegue ousar um pouquinho. Não é? Então, você pode fazer uso da própria sua história, né, e ter lá as suas coisas, dando a sua personalidade no espaço, ou assim, seguir revista, né, o que todo mundo faz. Eu tenho alguns clientes que quando eu começo a atender, às vezes vem com uma pilha de revista assim, aí vem assim, eu quero o quarto assim, mas olha, aí faz assim, tipo um patchwork da decoração, sabe? Quer dizer, fica uma colcha de retalhos que nada combina com nada. E isso é muito comum hoje. Não que eu sou contra a revista, não. Acho que é um ponto de partida bom. Mas você não pode fazer um copy-cole dali da revista. Você tem que ver o que é daquilo
como ponto de partida para você fazer o seu espaço. Né? Aí vem o comparativo. Já que é para fazer um copy-collie, você não precisa do profissional. Você compra a revista, sai no mercado e faz igual. Mas aí, assim como você fez igual, outra pessoa também fez igual. Sim, né? E aí, cadê o seu espaço, então, né? A sua cara no espaço. Nem é a proposta do nosso bate-papo defender a existência do arquiteto. Mas é bem isso, né? O arquiteto ele está ali para personalizar a sua casa, o seu ambiente, seja ele um estilo antigo, contemporâneo, enfim, por aí vai, né? O arquiteto, né, o decorador, o designer de interiores, ele tem um conhecimento, ele estudou, então ele tem alguns conhecimentos até de mercado que vão te ajudar até a gastar menos. Porque às vezes se você vai numa loja, você acaba vendo tanta coisa na loja que você acaba entulhando o seu espaço. Né? Eu já fui chamada em espaço para tirar coisa, não colocar coisa. Porque a pessoa foi na loja e comprou tanta coisa. São dois riscos, né? Um gasto desnecessário e aquela coisa, nada combina com nada. Nada combina com nada, fica um patchwork. Pois é. Como a gente está no finalzinho, me diga uma coisa. Qual é a sua dica para quem quer ter uma decoração bonita, né, na sua casa, utilizando móveis antigos? Olha, eu recomendo, para quem não tem muita prática, recomendo começar com peças pequenas. Então, assim, primeiro encontrar o seu estilo, né? Que eu já falo. Então, um resumão, né? Ver o seu estilo. Se você for misturar estilos, não que é proibido você seguir só aquele estilo, você pode dar uma pincelada. Mas, por exemplo, você começa montando coleções, ou coleção de relógio, ou alguma coleção de peças antigas. E aí você pode misturar tanto um estilo, ou, de repente, você pode até misturar os estilos, mas ter um padrão. Então, assim, eu vou colecionar vidros na cor azul. Então, eu posso ter vários estilos de vidro na cor azul, mas eu estou seguindo um padrão. Entendeu? Então, assim, eu sigo ou cor, ou material, ou forma. Então, eu faço, por exemplo, uma prateleira de livros de capa de couro antiga. Eu posso ter vários estilos, mas eu estou lá dentro de um padrãozinho. Então, eu recomendo, para quem não tem muita prática, começar com peças pequenas. E visitar feiras, que aí você vai vendo objetos que vai te despertando a criatividade. Assim, propiciar o contato com o antigo, né? Antes de sair comprando, visite várias feiras, conheça várias peças até para descobrir qual é o seu estilo. Ou, se for misturar estilos, o que eu falei, você pode misturar peças de estilos diferentes, mas seguindo um padrão. Fazer uma prateleira da sua casa, por exemplo, de vidros na cor vermelha, na cor azul. Então, e é gostoso você fazer isso, porque você começa a dar a sua cara pro espaço. Né? Aquela que eu falei, aquela decoração casa-cenário, isso não existe mais. Você tem que ter, aquilo tem que refletir a sua personalidade, o seu jeito de viver. Tá. Esse nosso assunto hoje, ele é uma tendência ou é algo que já existiu, continua existindo e vai perdurar? Não, sempre existiu. É que hoje, com o assunto da sustentabilidade, da reciclagem, então as pessoas estão despertando mais para esse tipo de coisa, né? De reaproveitar alguns objetos. Mas sempre existiu, assim, principalmente aqui em São Paulo, eu não sei em outros estados, mas aqui em São Paulo, que tem muito italiano, muito imigrante, o europeu, ele já tem essa tendência de reaproveitar coisas dos familiares, né? Então, aqui em São Paulo é difícil você ir numa residência bem decorada que não tem lá uma peça de antiguidade que foi da família. É muito comum isso aqui em São Paulo. Perfeito. Bom, Nídia, infelizmente chegamos no final do nosso bate-papo, né? Agradeço a sua presença. O prazer foi meu. E pode arrumar um espaço para você voltar, porque decoração sempre é um tema bacana. E esse tema está na revista, né? Exatamente. Para quem quiser ler mais com fotos e mais dicas. Lá está decorado bonitinho, não é? Decorado com as fotos. Bem, pessoal, chegamos ao final do programa, né? Agradeço o prestígio de vocês, a audiência. Quero convidá-los para assistir o próximo programa da semana que vem, onde falaremos
sobre o imposto chamado DPVAT, o famoso seguro obrigatório, que todo mundo paga e, de repente, qual a importância, por que pagamos, como utilizá-lo se preciso for, tá? Então, pessoal, até a semana que vem e nos vemos lá.